Boa tarde! Espero que você esteja preparado para a sua prova. Estudaram, né? Tem ninguém nervoso aqui. Bom, gente, o importante é você aprender mais de Jesus, tá? Se você vai tirar seu 10, top, mas lembre-se, o importante é aprender mais sobre Jesus. Bora orar para a gente se acalmar um pouco? Beleza. Se acalme, sente aí, para onde você está, se acalme, respira. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa matéria, Paizinho, finzinho de matéria. Pai, abençoa desde já essa prova que vai vir, Senhor. Pai, que o Senhor lembre cada um, Paizinho, aquilo que eles estudaram. Pai, nos abençoa, nos ajuda a aprender um pouco mais, Paizinho, sobre Ti, Pai. Lembrando, Pai, que é sobre o Senhor que nós queremos aprender. É sobre a Sua palavra, Pai, é sobre os feitos que o Senhor fez, Pai, é sobre a vida de Moisés. Então, Pai, esteja conosco, abre nossa mente para aprender um pouco mais de Ti. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Durante as nossas aulas, tudo que a gente viu aqui, a gente viu que após Moisés ele ter terminado ali a construção do tabernáculo, né, de onde o Senhor ficaria próximo ali do seu povo, viveria junto com o seu povo, aconteceu um fato interessante. Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, e eles então pegaram ali os seus incensários, né, e eles então colocaram fogo, acenderam o incensário e pegaram o incenso, né, para colocar ali. Só que aquele incenso, ele era um incenso que deveria ser queimado somente a Deus, né, e não por qualquer coisa. E eles fizeram aquilo sem autorização. Então, durante a inauguração do tabernáculo, o povo estava empolgado, eles se empolgaram e fizeram isso. E o que aconteceu? Ao fazer isso, eles levaram um fogo profano diante de Deus. E sabe o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu e eles então saiu um fogo de sua presença que consumiu os dois ali diante do Senhor. Então os dois morreram porque desobedeceram, fizeram aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Isso está lá em Levítico 10, de 1 a 2. E a gente tira uma lição rapidinho com isso aí. Sabe o que é interessante? É que a gente tem que ter cuidado com os nossos momentos, né, de empolgação. Às vezes, quando a gente está empolgado com alguma coisa que a gente está passando ali, ou algum evento que a gente conseguiu, uma prova, ou então está junto com os nossos irmãos ali em comunhão, a gente se empolga. Só que às vezes, com a nossa empolgação, a gente pode também trazer o pecado para perto da gente. Então, nós temos que ter cuidado com os nossos momentos de empolgação também. E lá em Levítico, o Senhor ele também traz para a gente, e trouxe para o povo de Israel, as leis e os decretos, né? Trouxe também essas leis e decretos em relação aos reis que viriam, ou seja, o Senhor, ele pensou à frente, ele já viu o que iria acontecer, ele viu que o povo futuramente iria querer reis que governassem Israel. Então, o Senhor trouxe essas leis justamente para instruí-los em relação àquela nova liderança. Foi aqui também, no Levítico, que nós vemos que Moisés entregou isso, que Deus entregou a Moisés isso aqui, né? As tábuas com os mandamentos, tá? Durante as nossas aulas também, nós vimos que a vida de Moisés, ela se resumia em dar ao povo aquilo que o Senhor dizia para ele, ou seja, instruir aquele povo. Era a função do pastor, né? O pastor ele traz aqui, por exemplo, o pastor Mateus, no domingo ou no sábado para os jovens, ele traz o alimento para a gente, de uma forma um pouco mais mastigada, né? Ele instrui a gente de acordo com o que Deus coloca no coração dele. Tudo não sai de um estalar da cabeça dele, não. É o Senhor que fala com ele, ele medita direitinho e aí ele nos instrui de acordo com o que Deus colocou no coração dele. Então é aquela função que era de Moisés também, levar o alimento ao povo, né? Ou seja, ele tinha que levar água, né?
e o que? Comida, que era o... né? Além disso, Moisés, ele também era responsável por levar as leis, né, os decretos, e instruir para aquele povo e também revisar aquelas leis com o povo para que eles não se esquecessem, tá? Ou seja, instruir aquela população, o povo de Israel. E é por meio de Moisés também que a gente aprende, né, que Deus quer nos ensinar uma coisa muito interessante, que é a gente aprender a lidar com o pecado. O povo de Israel, por muito tempo, eles tinham vários pecados, né? E aí, isso aqui, que era o bezerro de ouro, ele era uma referência ali ao que aconteceu, né, naquele episódio, em que Moisés subiu o monte, o povo viu que estava ali sozinho, e ele pediram para que construísse ali um bezerro, né? Isso aqui referencia o pecado, tá? A desobediência. Então, o Senhor, Ele quer que a gente aprenda a lidar com o nosso pecado. Deus quer que a gente se arrependa. E qual é a principal lição disso? O segredo para lidar com o pecado é justamente o arrependimento. É você se arrepender do erro que você cometeu. O que o Senhor mais quer é que quando Ele mostrar para a gente que a gente está errado, que a gente está em pecado, que a gente venha a se arrepender. E não somente só se arrepender, o Senhor Ele também quer que a gente tenha mudanças de atitude. Porque quando a gente se arrepende, nós temos que mostrar frutos de arrependimento, né? Além disso, o Senhor também quer que a gente comece a lidar com a nossa restauração, para que a gente pare de ficar colocando em cima da gente a mesma culpa daquele pecado, as mesmas acusações, se acusando, se culpando, né? O Senhor, na verdade, Ele quer que a gente aprenda a lidar com a nossa restauração e lembrar que foi Ele, lá na cruz, o Senhor Jesus, que nos justificou. É Ele que nos justifica, tá? Pulando ali para Números, a gente vai ver que o povo saiu ali de Sinai, né, onde eles fizeram o bezerro de ouro, onde eles também viram a presença do Senhor, viram o agir de Deus. E não demora muito, e o que o povo começa a fazer? Reclamar, né? Eles começam a reclamar das suas dificuldades, que foi o que a gente viu na semana passada. Lembra lá que eu falei que o povo estava ali na frente de suas casas, começaram a reclamar de que, porque eu tenho que andar pelo deserto, porque eu tenho que comer, não tem comida para a gente comer, é sempre o mesmo maná, não tem água, tem que ficar indo atrás de água, começou aquela reclamação. E aí, lembra o que foi que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu, e então fogo do Senhor veio e consumiu uma parte ali do acampamento. Lembra qual é o maior problema de Israel? Murmuração. Tá? Em Números 12, a gente vê um episódio onde duas pessoas começaram a reclamar porque Moisés tinha se casado com uma mulher cuxita. Vocês lembram quem são? Miriam e Arão. E como todo pecado tem uma consequência, o que foi que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa, né? Então a gente vê que Deus ali trouxe a consequência sobre o pecado de Miriam. E então, Moisés foi e orou por Miriam, clamou ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia da vida dela, e trouxe então a cura para ela, restaurou ali a sua saúde. Mas ele só fez isso após 7 dias de castigo com a Miriam leprosa e fora do acampamento. Tá? Em Números 13, Moisés ele manda então 12 homens, incluindo Josué e Caleb, fazer o quê? Espionar a terra prometida, né? Então eles foram lá, olharam tudo bonitinho, isso está lá em Números 13, 32, e na volta, os 12 que foram, né? Os 10 começaram a dar um relatório positivo ou negativo? Negativo em relação àquela terra, dizendo, porque tem muitos gigantes, a gente não vai conseguir vencer, porque é uma terra que devora tudo, apesar de ser uma terra que é razoavelmente boa, mas é muito gigante, a gente não vai vencer. E aí,
Somente Josué e Caleb deram um relatório positivo. Por fim, o povo então se revoltou contra Moisés e disse que era melhor morrer do que enfrentar aqueles gigantes, preferindo confiar nos 10 do que no próprio Deus. Deus então ele fala para o povo que eles não iriam mais entrar na terra prometida, né? E aí somente Josué e Caleb poderiam entrar, porque foram os que falaram a verdade, deram um resultado positivo sobre aquela terra. E então, juntamente com Josué e Caleb, os que fossem menores de 20 anos, ou seja, a geração daquele povo que pecou não confiando no Senhor. Acima de 20 anos, a galera iria morrer, tá? Então o povo não entra na terra prometida porque Deus os proibiu, e eles então começaram a vagar pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, que foi aonde tudo começou, aonde eles haviam saído, né? E com isso atrasaram em 38 anos a entrada dos seus descendentes na terra prometida. Vocês estão bem afiados, né? Depois de uma ótima revisão, vamos para conteúdos novos ainda, porque não acabou. A vida de Moisés é bem movimentada. E vamos ver aqui no capítulo 16 de Números. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, porque a gente vai andar bastante por aqui. Eu diria que seriam casos de liderança, casos do povo de Israel, mais um daqueles casos que acontecem frequentemente por aí. E aqui nós vamos falar, você já abriu sua Bíblia aí? Em Números 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. É muito importante que você anote o nome desses 3 homens. Eles foram um tanto importante para que o Senhor ensinasse o povo de Israel quanto à rebeldia. Aqui no capítulo 16, vamos acompanhar. Acompanhe comigo, por favor. Corá, filho de Sá, neto de Coate, bisneto de Levi. Vocês sabem quem era dessa tribo também? Quem? Muito bem. Da tribo, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, todos da tribo de Rua. Ok, formou-se um trio aí. O trio Corá, Datã e Abirão. Esse trio aí, lembre-se dele. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas. Quantos estavam com eles? 250. E, página, prestem atenção. Líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do conselho. Era um grupão assim. Tinha cerca de quantas pessoas na comunidade de Israel? Era eu. 2 milhões. 2 milhões, 200 não, 2 milhões. Cerca de 2 milhões de pessoas na comunidade de Israel e 250 pessoas. E com essas pessoas tinham líderes, né, nomeados, como a gente acabou de ler, se posicionaram ali contra Moisés e suas lideranças, né? E olha só o que eles falaram. Eles se juntaram, ali no capítulo 3, eles se juntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Parece aquela história, né? Eu sou a igreja, eu não vou para a igreja. Eu sou a igreja, na minha casa eu consigo buscar o Senhor e está tudo certo. E aí eles chegaram com um discurso que até então eles achavam que estava tudo certo, está tudo santo, mas a gente vai continuar a história e ver o que o Senhor vai fazer. Quando ouviu isso, e é interessante porque ouvir coisas que vai contra a nossa convicção, eu não sei você, mas eu fico irada. Dá vontade de, é básico, entenda por favor. Mas olha o que Moisés fez. Quando ouviu isso, Moisés prostou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: Filho de Deus, conhece o Senhor. O que ele pergunta?
Como é que com Deus? Quer saber quem está bem? Quer saber quem está sendo aprovado pelo Senhor? Como é que com Deus ele vai falar? Moisés não expôs a sua própria opinião ali, mas convidou todos esses rebeldes, esses que estavam indo contra tudo isso, que era Corá, Datã e Abirão. Convidou eles a se apresentarem diante do Senhor. Não há um justo juiz melhor que esse, né? E aí Moisés falou: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem que ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloque neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Então Moisés continuou a falar também, né? Questionou ali. Não é suficiente para vocês, no verso 9, não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? O que esses rebeldes queriam? E vocês são top. Eles queriam muito mais, eles não estavam satisfeitos. Talvez ali fosse uma decisão com o objetivo de uma inveja, de um ciúmes, de várias coisas, mas com certeza havia muita rebeldia nesse coração. Eles estavam em busca desses sacerdotes. Poderia também haver, e a gente consegue observar com clareza, que havia uma comparação entre eles, Moisés, Arão, e eles almejavam, e a gente vê claramente que eles não queriam esse Deus, eles queriam esse status de sacerdócio. Vamos continuar? Então, Moisés convidou, né? Inclusive no verso 11, Moisés, muito sábio, é contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem eram para que se queixem contra ele? E é muito interessante Moisés que eu acredito que uma das frases que todos os professores falaram aqui durante todas essas aulas é que, em meio às situações difíceis, Moisés clamava. Moisés clamava. E Moisés clamava. E Moisés clamava ao Senhor. Está difícil, Moisés clamava. O povo reclamava, Moisés clamava. O povo reclamava da água, Moisés clamava. E é interessante porque a gente vê o melhor amigo de Moisés ali. Ele não corria para a mulher dele, a gente não vê. Moisés correu para... Quem é a mulher dele? Quem é a mulher dele? Isso, a gente não vê que Moisés correu para Zípora. Fala, Moisés clamou ao Senhor. Moisés se prostrou no chão, com o rosto em terra, e clamou ao Senhor. E é muito interessante porque a gente vê uma amizade profunda com o Senhor. O Senhor é a primeira opção de Moisés ali. Mesmo em meio aos problemas de 2 milhões de pessoas, né? No meio dessa liderança toda, Moisés clama e clama e clama ao Senhor. Enfim, essa história continua. Moisés convidou, né? Mas é interessante que Moisés, no capítulo 12, ele chama Datã e Abirão. E eles respondem ali no final do capítulo 12, ele fala, nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matarmos no deserto e ainda quer se fazer chefe sobre nós? Uau! Muita fartura no Egito. Só era para a comida deles, né? Muita fartura. Da vida era tranquilo. Quanto auto-engano havia ali. Vamos seguindo. E eles se reúnem ali no capítulo 19. Fala que quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E na maioria das vezes que a gente vê essa glória do Senhor aparecendo, é porque ele com certeza vai chegar lá e vai resolver o problema. E foi aí que o Senhor chegou. Moisés tinha chamado quem? Moisés tinha chamado quem? Moisés tinha chamado o Senhor para resolver a questão. Moisés tinha chamado quem? Senhor. Isso, Moisés tinha clamado ao Senhor. E o Senhor veio ao encontro deles, ali na frente da tenda do encontro. Vamos continuar. Então, o Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés, no verso 20. E Arão, afaste-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas no verso 22, Moisés e Arão
prostraram-se novamente com o rosto em terra e disseram: Ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirã. Moisés levantou-se e foi, enfim, Moisés orienta que todo mundo saia de perto deles, né, saia de perto das suas tendas. E ali no capítulo, Moisés dá todo uma orientação, inclusive ele fala que se eles morressem naturalmente, a comunidade não saberia que foi o Senhor ali que fez. Poderia relatar que fosse um acidente. Ah, morreram, né? Esses 3 morreram e está tudo bem. Mas era importante que fosse mostrado para toda a comunidade e isso causasse temor ao povo, que era o Senhor que estava cuidando da situação. Para quem Moisés pediu ajuda? Senhor. E o Senhor nem resolveu. Olha só, Moisés falou várias coisas, né? Ali desde o capítulo 28, isso Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me ouviu. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao chão, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aí no capítulo 31 diz o seguinte: assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo dele vendeu-se, e a terra abriu a sua boca e engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Verso 32. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor, e ele inclusive fala: ela também vai nos engolir. E o Senhor ali estava mostrando para todo o povo que ele tomava conta da situação e que a rebeldia é tratada severamente ali dentro do povo de Deus. A gente vai ver ao decorrer de várias histórias, se você parar um pouco mais para ler Números, também vai ver que houve várias rebeliões e o Senhor sempre teve muitas coisas. Continuando no capítulo 16, inclusive fala que o povo também se rebelou um pouco mais na frente e o Senhor também disciplinou. Só fechando, ali no capítulo 35, esses seguidores, né, eram quantos seguidores? 250. Acha que eles foram sair correndo, comemorar a morte dos líderes da rebeldia? Não. No capítulo 35, o Senhor inclusive continua, né? Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso ali, que estavam junto a esse povo. E mais uma vez, homens que iam contra essa vontade, contra a sua liderança, não somente isso, o que o Carlos acabou de lembrar da nossa aula passada. Eles ofereceram fogo profano, querendo ser alguém, ou querendo almejar algo por rebeldia, por orgulho, por qualquer que seja pecado, que o Senhor não os tinha chamado. Então, que de fato nós estejamos dispostos a fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Sem livre e criativa. Boa tarde! Boa tarde! Parabéns para você que chegou até aqui. Dê parabéns para o seu colega aí, para o seu amigo de lá. Parabéns! Hoje é a nossa última aula da matéria Vida de Moisés. Uhul aí, quem está aqui hoje é a última aula da Vida de Moisés. Domingo nós já estaremos aqui na nossa nova matéria. Não tem recesso não, tá? Domingo todo mundo aqui. Então agora nós vamos de revisão. Nós vamos revisar e ver se vocês estão atentos à aula que nós acabamos de assistir. Como vai funcionar? Todo mundo fica de pé. Pode deixar o caderno, pode deixar a Bíblia, todo mundo de pé. Isso, aproveita para se esticar, a gente já aproveita, né? Já vai levantando, já vai esticando, é isso mesmo. Como vai funcionar? As perguntas são essas que vocês acabaram de ouvir. Então, se você está de pé, se você sabe a resposta, né? Você vai, quando eu fizer a pergunta,
que eu der a resposta. Se você acertou, você vai falar aí para você mesmo, não vai falar para o teu colega, senão ele vai ouvir e vai dizer, acertei. Não, você sabe se você sabe ou não. Então, se você sabe a resposta, você permanece em pé. Se você errar, você vai sentar. Eu espero que a gente fique de pé, hein? Senão eu vou começar, se chegar no meio, tiver todo mundo sentado, a gente vai levantar de novo. Vamos lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta, quais dos filhos de Arão morreram consumidos pelo fogo da parte do Senhor? Se você sabe, fale aí, baixinho aí, para você mesmo. E aí? A resposta é Nadab e Abiú. Quem sabia, fica de pé. Quem não sabia, pode sentar. Ai, ai, ai. Já decora aí então, hein? Segunda pergunta. Em Números 11, o que o Senhor fez quando o povo começou a reclamar de suas dificuldades? Em Números 11, o que o Senhor fez quando o povo começou a reclamar de suas dificuldades? Se fosse hoje, meu pai. A resposta é, quem sabe vai continuar de pé. Ai, ai. A resposta é, mandou um fogo que queimou uma parte do acampamento. Se você falou aí, mandou um fogo, queimou, continue de pé. Está diminuindo. Qual é a resposta? Não. Pergunta 3. Olha aí os guerreiros, olha aí. Pergunta 3. Ouve aí. Qual a consequência do pecado de Miriam, pecado de murmuração? O que aconteceu com ela? Agora ele está sentado. A resposta é ficou leprosa. Quem sabia continua de pé. Todo mundo quer perguntar. Não, só quem estava em pé. Quantos foram os homens enviados para espionar a terra prometida? Quantos foram? 12. Se alguém lembrou só de 2, pode sentar. 12. Olha aí. Já vamos lá. Pergunta 5. Quais os nomes dos únicos homens que deram relatório positivo? Quem foram eles? Josué e Caleb. Agora eu tô reclamando, fica todo mundo de pé. Bora ver. Todo mundo de pé. Próxima pergunta. Aí vocês têm a mesma, né? Próxima pergunta. Quem iniciou a rebelião contra Moisés? Eram 3. Quem foram? Quem sabia, fica de pé. Quem não sabia, senta. Acabou de sair na aula. Agora eu estou esperto, né? Pergunta 2. O que eles ansiavam com a rebelião? O que eles queriam com a rebelião? O que eles queriam? Negócio. Vamos para a próxima, rapidão. O que apareceu na frente da tenda do encontro quando Corá e seus seguidores posicionaram-se para citar Moisés e Arão? O que apareceu lá? Não sei. Bora ver. A resposta é a glória do Senhor. Quem sabia, quem não sabia, senta. A Cris acabou de falar. A última, bora lá, quem vai ser o guerreiro? O que Moisés e Arão fizeram quando o Senhor quis acabar com toda a comunidade? O que ele fez? Quem sabia, prostraram-se com o rosto em terra e clamaram ao Senhor. Muito bem, parabéns.
Tem mais alguns ensinamentos na vida de Moisés que é importante a gente aprender. Abra aí a sua Bíblia em Números 20. Vocês estão bem afiados, né? Meu Deus, eu vou tirar 10 nessa prova. O capítulo 20 de Números já começa com a morte de alguém. Já começa falando sobre a morte de Miriam. É o primeiro versículo. Diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Ali chegou o fim de Miriam. Deus falou para Miriam: vem, acabou tua missão aí na terra. E Miriam, ela foi uma grande mulher de Deus, sim ou não? Sim. Ela falhou? Sim. Falhou. Lembra lá que ela foi contra a mulher de Moisés, foi contra a liderança de Moisés, ela ficou leprosa durante uma semana, né, 7 dias? Mas ela falhou. Mas ela foi uma mulher de Deus, ela era pecadora e falha, assim como a gente, né? Mas ela foi muito usada por Deus. Lembra lá que foi ela que ajudou a mãe dela, Joquebede, quando a mãe colocou o Moisés no cestinho, ela que foi seguindo para ver onde o cestinho ia parar. Foi ela que deu a ideia de chamar uma mulher para que pudesse amamentar o Moisés bebezinho, e que essa mulher era quem? A mãe de Moisés. Ela foi muito esperta, muito usada por Deus. Mas chegou o momento dela partir. E logo depois disso, o povo começou a reclamar e a murmurar. A gente aprendeu aqui durante a aula que o maior pecado daquele povo durante toda a peregrinação dele no deserto foi o quê? Murmuração. Todo o tempo murmurando, todo o tempo reclamando. E dessa vez, faltou água. E lá vai a gente para aquele ciclo, né? Quando falta água, quando falta comida, o que a gente faz? A gente acha que Deus abandonou a gente, né? Não vou mais beber, não vou mais comer, não vou mais vestir. E o povo começou a reclamar porque não tinha água. E aí toda vez que o povo reclamava, ele falava do Egito, né? Quem dera, a gente pudesse estar lá no Egito, comendo carne, comendo alho poró, comendo não sei mais o quê. Lembra lá da vida do passado que não era boa. Porque quem foi que clamou a Deus para tirar ele de lá? Não foi o povo? Tira dessa escravidão. Mas aqui, quando faltava alguma coisa, eles lembravam do Egito e reclamavam contra Moisés e contra Arão. E nós aprendemos que toda vez que a gente se coloca contra uma autoridade, na verdade a gente está se colocando contra Deus. Porque toda autoridade foi Deus que instituiu. Seja ela boa, seja ela ruim, de alguma forma Deus está nos ensinando, está moldando o nosso caráter. E aí o povo começa a reclamar. Por quê? Porque não tinha água, estava insatisfeito. Sabe o que a gente aprende aqui? A gente precisa ter cuidado com o que a gente fala na hora da raiva, na hora da chateação. Quantas vezes, né? Eu e você, a gente falou besteira na hora que ficou chateada com alguma coisa, né? Ou com o filho, ou com o marido, ou com um amigo, ou com um liderado, ou com um irmão, e a gente acaba falando besteira. A gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. O povo está falando uma besteira aqui. Melhor voltar para o Egito. Deus nos abandonou. A gente vai morrer aqui. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque as nossas palavras têm poder. E a gente aprendeu isso durante toda a vida de Moisés. O que a gente fala tem poder, tem um peso. Então, quando você, isso é para você, isso é para mim também. Quando a gente estiver chateado, sabe qual é a melhor coisa a fazer? Calar a boca. Fecha a boca. Porque geralmente vai sair algo que vai ofender, que vai matar. Talvez não mate fisicamente, mas mate o emocional, né? De alguma pessoa. E geralmente as pessoas que a gente mais ama. Geralmente, ou é marido, é filho, é amiga, aquele que está mais próximo. Então, quando você estiver chateado, porque a gente não vai ficar chateado. Vai acontecer situação, pode ser hoje, pode ser amanhã, você ficar chateado. Talvez você fique chateado com a sua nota, mas não desconte ninguém, não. Fala, é a culpa dos professores. Não, ele estudou porque não quis. Não fiz. Não fale besteira. Aguente só um pouquinho aí. Lá no livro de Tiago, né, Deus nos ensina, né, que a gente tem que ser tardio para falar, tardio para irar, né? E estar pronto para ouvir. Ficou chateado? Fecha a boca. Não faz que nem o povo de Israel, não. E começou a reclamar e a falar besteira. E aí no verso 7 e 8. Bora ler o verso 7 e 8? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água.
Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. O que Deus falou para Arão fazer? Primeiro ele fala para pegar. Sabe o que significa vara? Autoridade. Quem é líder aí? Levante sua mão. Líderes, é para você. Para mim, que eu vou levantar meu cajado também. Deus deu uma autoridade para você. E você deve usar essa autoridade que Deus te deu para resolver os problemas, mas debaixo da instrução do Senhor. E Deus falou, pega a tua autoridade, e depois ele falou o quê? Fale com a rocha. Você acha que Moisés obedeceu? Bora ver o que foi que ele fez? Vamos lá. A gente leu 7 e 8. Vamos ler o 9. 1, 2, 3 e já. Então Moisés pegou a vara diante do Senhor e como ele havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse. Aí Moisés disse bem assim, a vara, cheio da autoridade, falou, bando de rebeldes, vocês não vivem reclamando que não tem água, pois agora vocês vão ver. Você acha que a gente vai ter que tirar a água da rocha? E aí o que foi que ele fez? Bateu 2 vezes na rocha. Deus mandou ele bater? Não. Deus mandou ele fazer o quê? Só que Moisés, ele tinha um problema com a ira. Ele está virado com o povo. Ele não aguentava mais do que o povo reclamando. É igual a gente, né? Quando o pessoal está falando no seu ouvido, você fica logo com raiva. Mas sabe o que a gente tem que aprender? Você que é líder, você que também não é líder, aprenda que o seu relacionamento com Deus é um, o seu relacionamento com o povo é outro. Quando tem um relacionamento com o teu irmão, com o teu liderado, com os teus filhos, não está bem, você não pode descontar em Deus. Deus não tem nada a ver com isso. E Moisés descontou em Deus. Ele não obedeceu a Deus. Ele foi lá e bateu, e feriu a rocha 2 vezes. Não foi essa a instrução do Senhor. A instrução do Senhor foi que ele falasse com a rocha. E isso trouxe consequências sérias para Moisés. Quando Moisés ele não obedeceu a Deus diante do povo, lembra que ele reuniu todo mundo e diante do povo ele desonrou a santidade de Deus. Ele desonrou. Toda vez que a gente desobedece uma ordem do Senhor, a gente está desonrando a Deus. E muitas vezes a gente dá bota a culpa no outro, né? Foi culpa de vocês, porque eu falei isso porque você disse isso. Mas diante de Deus você está desonrando a Deus. O pecado daquele povo não dava autoridade para Moisés pecar contra Deus. E na nossa vida também. Aquilo que as pessoas fazem com você não te dá liberdade para pecar e desonrar a Deus com a sua desobediência. Vamos ler o verso 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão a comunidade para a terra que dou a vocês. Sabe qual foi a consequência disso? Moisés e Arão não entrariam na terra prometida. Aquilo que Moisés almejava tanto, né? Ele já tinha sofrido ou tinha? Esse tempo todo levou um povo que murmurava que ia contra ele. E ele tinha um objetivo, era entrar naquela terra prometida, é ver as promessas de Deus sendo cumpridas. E por causa de uma desobediência, ele desonrou a Deus. Deus falou para ele: você não vai entrar na terra prometida. A primeira vez que eu li isso, eu achei, poxa, Deus foi tão duro, ele foi lá e tal. Mas, gente, Deus ele é justo, ele é santo, ele merece ser honrado. E por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Aí a gente vê no final do capítulo 20 a morte de Arão. O capítulo 20 de Números começa com a morte de Miriam e termina com a morte de Arão. Deus fala para Moisés e Arão subirem ao monte e levar o filho dele. E aí Deus fala bem assim para Moisés: chegando lá no topo do monte, você vai tirar as vestes sacerdotais e colocar no seu filho. E depois disso você morrerá. Você também, Arão, não vai entrar na terra prometida. E uma coisa que a gente aprende nesse capítulo 20, que independente de qualquer coisa, Deus, ele merece ser honrado com a nossa obediência.
Isso mesmo. E já sem perder tempo, né? Hoje vocês perceberam que a aula está bem rápida. Porque nós temos uma coisa importante para tratar hoje, né, gente? Nossa prova vai já sair. E no capítulo 21 do livro de Números, Moisés então está com 120 anos. E nesse capítulo 21 ele já tem uma luta contra um povo, e Deus dá a vitória mais uma vez para Moisés. Moisés sai vitorioso de mais uma batalha com o povo, né? Porque o povo fez um voto com o Senhor, e o Senhor aceitou esse voto, e Deus deu a vitória para eles. Mas no verso 4 de Números 21, o povo estava retornando pelo caminho do Mar Vermelho, e ele se tornou impaciente. Números 21, aí no versículo 4, né, voltaram para o Mar Vermelho. Mas aí no verso 5, a Bíblia mostra que o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo começou a reclamar dos seus líderes. O povo começou a falar: cara, Moisés não faz nada de novo, né? Moisés sempre a mesma coisa, é sempre nessa rotina. O povo queria o extraordinário, queria aquelas coisas fantásticas que Deus fazia, né? Eles queriam ver o mar se abrindo novamente, queriam ver aquelas nuvens, né? A coluna de fogo, queria ver aquilo que é fantástico. Não queria mais aquilo. De novo isso, mais uma vez. Você tem reclamado com o que Deus tem te dado? Você tem reclamado dos seus líderes? Você tem reclamado da mesmice? Cara, Deus, ao ver e ouvir novamente a reclamação do povo, ele irou. Vamos ler aí o versículo 5. Diz assim, ó: e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, nós detestamos esta comida miserável, esse maná. Não aguento mais maná. Isso é uma comida miserável. Cara, imagine o seu líder do seu GA, preparando ali, eles durante a semana ali pesquisando as coisas para fazer, alguma coisa, um passeio, alguma atividade. Mas normalmente o GA é coisa normal ali, né? Uma reunião, uma conversa, a troca de palavras ali, troca de conselhos. E aí você começa a reclamar: não aguento mais vir para esse GA miserável. Nós temos que ter cuidado com o que nós reclamamos, o que nós falamos. O povo ali começou a falar novamente. E sabe o que Deus fez? Deus, ao ouvir novamente a reclamação do povo, ele irou-se e mais uma vez mandou, né, para o povo um presente bem legal: umas serpentes tão bravas que ela picava, pouco tempo depois a pessoa morria. E ao ver as suas familiares vendo aquele povo morrendo, seus familiares morrendo, né, seus filhos, seus pais, seus avós morrendo ali próximo delas, elas foram para onde? Lá com Moisés. Fala: Moisés, pelo amor de Deus, ore ao Senhor para que Ele nos tire isso, nos livre disso. Liberte a gente, Moisés. E a Bíblia fala: e Moisés orou pelo povo. Deus deu então instruções a Moisés acerca da salvação do povo. Ele falou assim: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela será salvo. Moisés então pegou bronze, fez uma serpente de bronze e colocou num poste, no alto, para que as pessoas, quando olhassem para aquela serpente, fossem salvas. Sabe o que é incrível? Jesus falou dessa serpente. Em João 3, no versículos 14 e 15, Jesus fala o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Sabe o que é legal? 16 e 17 fala assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
uma coisa importante para você anotar. Jesus ele fala da serpente de bronze levantada numa haste como retrato, anote isso aí, como retrato de sua morte na cruz para salvar o pecador. Isso é muito importante para você anotar, é muito importante. Jesus fala da serpente de bronze levantada numa haste como retrato de sua morte na cruz para salvar o pecador. Na verdade, aquela cruz, ela representa redenção, representa salvação, representa aquele que um dia ia morrer numa cruz para salvar a mim, a você, a nos tirar os pecados que a gente cometeu, que a gente comete e que a gente vai cometer. Sabe, todo aquele que olhar para a cruz, como diz aqui no versículo 17, ele veio não para matar o mundo, não para causar mal para as pessoas, para o pecador, mas sim para trazer salvação. Todo aquele que olhar para Cristo e crer será salvo. Não interessa se você já foi picado pelo pecado, que nós todos já fomos. Se você reclama, se você é murmurador, coloque-se nas mãos do Senhor. Ele livra você, Ele ajuda você. Não importa o estado que você está, se você está morrendo, se você já está no fim da sua vida, se você acha que você vai morrer amanhã, ou até daqui a pouco, coloque sua esperança no Senhor Jesus. Você vai ser salvo. Fico imaginando, sabe, o povo morrendo, os seus familiares, aquela pessoa não tinha mais nem força para olhar para aquela serpente, e as pessoas pegando os seus familiares, virando a cabeça dela, olha, só olha para aquela serpente, só olha que você vai ser salvo, porque a pessoa não conseguia mais levantar ela mesma, e alguém precisava ajudar ela, para ela olhar. E é isso que Deus quer. Deus quer que você olhe para Jesus. Depois desse episódio, Israel tem mais 2 vitórias contra os moabitas e contra os amorreus. Depois ele também vai falar sobre Balaão, né? Balaão foi um falso profeta, né? Balaque, o rei, né? Um rei próximo ali, ele contratou Balaão para lançar maldições sobre o povo de Israel, mas Deus transformou essas maldições em bênçãos, né? A gente vê isso. E aí também tem a questão das mulheres moabitas que fizeram uma festa, um mau carnaval, uma rave lá, para o povo, né, de Israel cair. E adivinha, os jovens caíram na farra com as mulheres moabitas. Jovens, cuidado, não caia na farra, por favor. Precisamos ter cuidado, gente, com o que a gente vai fazer. No final da vida de Moisés, em Deuteronômio, ele passa algum tempo revisando as leis e colocando o povo a ouvir as leis novamente, revendo, relembrando, repassando, informando, sempre lembrando o povo das leis que Deus tinha colocado. Nós precisamos fazer isso como líderes diários, desde o ministério, porque parece que o povo esquece que ele fez um compromisso com Deus, não foi com o líder. Coitado do líder, só. Foi com Deus, gente, que você foi lá, depois de uma casa você colocou lá, eu quero participar de um diário, eu quero que o líder me cobre, porque eu sei que eu preciso. Gente, eu queria ser muito liderado, ó. Queria passar um mês só sendo liderado, para o meu líder vir me cobrar, eu faltar o culto, o grupo, para ver o liderado ver lá se queria como é bom. Mas o líder sofre, gente. A gente precisa correr atrás com o nosso cajado. A ovelha está se perdendo, a gente puxa de volta, meu irmão, volte para o caminho. Esse é o melhor caminho, é o único caminho. Hebreus 3, 12 fala assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo e se afaste de Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aí ele vai falando, e quando ele vê, ele chega lá em, deixa eu ver aqui, no versículo 16, ele fala assim: quem foram os que ouviram essa mensagem e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Que a gente não seja incrédulo, que a gente não seja picado
pelo pecado que nos afaste do Deus vivo. Isso nos traz um coração perverso. E a gente rejeita tudo aquilo que Deus tem falado para nós. A gente fica com o coração tão mau, tão negro, pelo pecado, que a gente não crê mais nas coisas. A gente se torna incrédulo. E assim a gente não vai poder entrar no descanso eterno. Em Deuteronômio 3, 23 até o 29, Moisés é impedido de entrar na terra prometida. E Moisés ficou com mágoa no coração, dizendo ao povo assim: por causa de vocês, vocês, povo de Israel, por causa de vocês, o Senhor irou contra mim e não quis me atender. Ele não vai deixar eu entrar. Eu que lutei, eu escutei, eu orei, e eu não vou entrar. Moisés ficou com mágoa no coração. Ó líder, não fique com mágoa no coração. Seu líder vai errar, seu liderado vai errar, vai pecar, assim como você também. Mas não fique com mágoa. É a Deus que ele está falhando, não é você. Mas ele também fala no versículo 15, na verdade no capítulo 28 de Deuteronômio, nos versículos de 1 a 14, onde Moisés, após revisar todas essas leis, ele fala sobre algumas bênçãos. No versículos de 1 a 14, olha só, são 14 versículos que ele fala para o povo, as bênçãos que Deus dá se você obedecer. 14 versículos. Só que lá no versículo de 15 a 68, Deus fala das maldições. 15 a 68, né? Bastante coisa. Tem mais maldição do que bênção. As bênçãos são fantásticas, gente. Se a gente só obedecer e fazer a vontade de Deus, as bênçãos são enormes. Mas se a gente desobedecer, lembra o que é obedecer? Dar atenção, prestar atenção no que Deus está falando. Se a gente desobedece, a gente não está nem aí porque Deus está falando. Ó, Deus. E Moisés fala no capítulo 32, 47, versículo 47, ele fala, já no próximo fim da sua vida, ele diz o seguinte: gente, preste atenção no que eu falo, preste atenção na lei, porque ele fala assim: elas não são palavras inúteis, elas são a sua vida. Eu tenho muita coisa para falar, acabou meu tempo. Mas Moisés, Deus mandou chamar Moisés no monte, né, no Monte Nob, e ele foi para lá, e Deus falou: olha, agora você vai morrer, você não vai entrar, mas você está vendo ali no horizonte Canaã, está vendo lá? Aquela é a terra prometida que você não vai entrar. Essa terra aí é a terra prometida. Moisés morreu já com 120 anos, mas sabe o que acontece? Moisés não entrou na terra prometida, né? Mas a vida de Moisés não acaba aí. Sabe por quê? 1400 anos depois, nós podemos ver Moisés lá dentro da terra prometida. Já 1400 anos depois, quando Jesus foi ao monte para orar e apareceu lá no monte, adivinha quem? Moisés e Elias. E Jesus foi lá e o corpo de Jesus ficou glorificado, brilhando, e os dois estavam lá. Moisés estava lá. Moisés entrou na terra prometida assim. Mas ele não entrou naquela terra prometida, naquele pedaço de terra ali, lá no Oriente. Não, ele entrou na terra prometida que Deus promete para cada um de nós. Se nós formos fiéis, se nós formos obedientes, nós vamos entrar nessa terra prometida, nesse descanso. Moisés apareceu nessa terra prometida. Um dia nós iremos estar morando nessa terra prometida junto com ele. A Bíblia fala que os olhos de Moisés e o seu vigor nunca pareceu estar cansado, mesmo antes de morrer. E quando Moisés apareceu, os seus olhos e o seu vigor ainda estava firme e forte. Gente, que nós continuemos firmes. Não é fácil. Faça um propósito com Deus, não murmure, não reclame. Busque as respostas com Deus. Peça conselhos, peça ajuda. A promessa para cada um de nós é que nós um dia entremos nessa terra prometida e que nós tenhamos essa vida eterna. Creia no Senhor Jesus Cristo, e se você vai ser salvo, você e da sua casa. Agora prepare-se, fique calmo, e ainda temos um momento sem limite criativo. Vamos lá, para quem pensou que hoje vinha só fazer prova.
aprendeu. Mas agora nós vamos fazer a nossa prova. Então, fique tranquilo. Pegue aí o seu caderno. Coloque seu nome. Coloque sua matrícula. Você não precisa destacar. Não precisa destacar. A nossa prova vai ter 20 questões. Então, você vai numerar aí de 1 a 20. Igual como nós fazíamos lá. Nós fazíamos no quiz. Coloque seu nome. Fique tranquilo. Bote sua matrícula, porque ao final você vai apresentar lá no secretariado, né? Então, caso você ainda esteja nervoso, esquecer o seu nome, já vai estar anotado aí. Anota o nome, anota a matrícula, para você passar a sua nota no final, que a presença e a nota vai ser passada no final, lá no secretariado. Já anotaram? Anote, olhe para mim. Nossa prova terá 20 questões, cada professor fará 5 questões, ele vai fazer a pergunta, você vai responder e ao final das 5 perguntas o professor já faz a correção. Combinado? Cada questão vai valer meio ponto. Então ao final você vai fazer a somatória da sua prova e você pode ter até quanto? Até 10 pontos. Combinado? Lá o telefone vai estar preparado para receber a sua nota que vai de 0,5 até 10. Certo? Então vamos à prova. Todo mundo preparado? Botou nome? Botou matrícula? Escreveu de 1 a 20? Botou aí na coluna 1 a 20 para preparar só para a resposta? E vamos lá, vamos com a prova. Olá, gente. Olha só, assistindo essa última parte da aula, eu poderia pegar 0 nessa prova, mas só de saber que um dia vou entrar na Terra Prometida, eu estou feliz. Essa deve ser a nossa grande alegria. Ainda que você pegue em 10, a maior alegria não deve ser esse 10, essa nota boa. Você tem que se esforçar para tirar nota boa sim, mas a sua alegria é saber que um dia você foi picado pelo pecado, da murmuração, da chateação, de várias coisas. Você sabe qual é o seu pecado, mas que Jesus morreu por esse pecado, a gente tem vida eterna, a gente tem salvação. Deus nos ama. Vamos lá para a nossa prova, calma no seu coração. Vamos orar rapidinho antes de começar a prova? Essa semana, eu comprei um livro para a Júlia, né? E aí, o livro dizia assim, né? Que a menina ia fazer uma prova. Sempre que ela ia fazer uma prova, ela orava. Então, a Júlia aprendeu. Antes de fazer qualquer prova, ela vai orar. Ela vai estudar e vai orar. Eu sei que você já estudou, agora só falta orar. Vamos orar. Baixa a cabeça aí. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa matéria. Obrigada pelos aprendizados, Senhor. Acalma o nosso coração, nos ajuda a responder, Senhor. E nos ajuda nessa prova. E que a gente possa tirar a maior lição de obediência. Que a gente possa obedecer a Ti. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Primeira questão. Durante os seus 400 anos no Egito, os israelitas se tornaram numerosos em aproximadamente quantas pessoas? Não fale, anote. Eu sei que você sabe, você vai querer falar, não pode, então vai passar para falar, mas não fale. Já? Vamos lá, segunda questão. Como é o nome da mãe e do pai biológico de Moisés? Essa aí está dada, né? O nome da mãe e do pai. Não fique inventando não, viu? Já? Terceira questão. Moisés era de qual tribo? Foi rápido. Próxima questão. Como é o nome das 2 parteiras que salvaram a vida dos bebês israelitas? Tem que ter o nome das 2, tá? Se tiver só um, não tem negócio de meio ponto não. Tá errado, tá? Não tem nada de meio, não tem não. O nome das 2. Já? Próxima questão. Qual o significado do nome Moisés? Isso é lá das primeiras aulas. Se você estudou o quiz, tá fácil. Já? Bora corrigir?
Vamos lá, pode passar. 2 milhões. A resposta da primeira é 2 milhões. Se você acertou, coloca um certinho. Se você errou, coloca um X. Deus está vendo. Vamos lá. Segunda. Arão e Joquebede. Arão e Joquebede. Já, terceira. Moisés era da tribo de Levi. Próximo. Como é o nome das parteiras? Zifra e Puá. Vê se você colocou certo. Zifra e Puá. Não invente. Não invente não. Já, próximo. Significado do nome de Moisés é o quê? Você inventou outro nome. Bote um xizinho aí, tá? Beleza, bora lá. 100% de aproveitamento até agora? Vamos com mais 5. Ainda tem chance. Sexta questão. Como é o nome da irmã de Moisés? Dá pra ir, né? Dá pra garantir esse meio como. Ela até errou. Sem dica. Ok? Sétima questão. Quem Deus colocou para falar por Moisés? Quem Deus colocou para falar por Moisés? Eu quero dar dica, mas tá fácil. Ok? Oitava questão. Além de ferir o faraó e o povo egípcio, as pragas confrontavam quem? Responder, olha pra cá, saber que tá tudo ok. Já tem gente pensando. Ok? Vamos lá. Nona questão. Qual deus egípcio foi confrontado com a 10ª praga, a morte dos primogênitos? Dá para garantir o meio ponto aí também. Ok? 10º. Antes de todas as pragas, Deus avisou que iria acontecer. Com isso, o que podemos aprender sobre Deus? Antes de todas as pragas, Deus avisou o que iria acontecer. Com isso, o que podemos aprender sobre Deus? Não fale com seu esposo, não fale com seu amigo, é você e a eternidade. Deus, Jesus e Espírito Santo. Tem altas companhias aqui. Ok? Vamos corrigir? Sexta questão. Aí garante, né? A irmã de Moisés, Miriam. Sétimo. Quem Deus colocou para falar com Moisés? Arão. Oitavo. Além de ferir o Deus, além de ferir o faraó e os egípcios, os pragas confrontavam quem? Muito bem. Nono. Qual Deus egípcio foi confrontado com a 10ª praga, a morte dos primogênitos? E a nona? Antes de todas as pragas, Deus avisou o que iria acontecer. Com isso, o que podemos aprender sobre Deus? Que Deus sempre dá a chance de se arrepender, tá? Alguns podem confundir com Deus nos dá o futuro, nos revela o que vai acontecer. É diferente, tá? Arrependimento. Vamos lá? E aí, você está indo bem ou só ladeira abaixo? Vamos lá, próxima pergunta. Deus mandou os israelitas prepararem a Páscoa. O que significa a palavra Páscoa? Próxima questão. A Páscoa é um retrato perfeito de quê? Pensa aí, tá fácil.
Já, todo mundo? Três segundos. Um segundo. Próxima questão. O que José tinha pedido que levassem junto quando... Peraí, de novo. O que José tinha pedido que levassem junto quando os israelitas saíssem do Egito? Um negocinho aí, pensa aí. Já? Próxima questão. Deus providenciou um alimento que o povo apelidou de maná. O que significa a palavra maná? Tá fácil. Só deita de mão beijada para garantir seu lugar. Já? Próxima questão. Quantos dias Moisés permaneceu na montanha com Deus? Pensa. Já? Bora corrigir? Vamos lá. Deus mandou os israelitas prepararem a Páscoa. O que significa Páscoa? Passar por cima. Muito bem. Próximo. A Páscoa é um retrato perfeito de quê? A salvação do Cordeiro sacrificado, cujo sangue nos protege. Você colocou isso aí? Próximo. O que José tinha pedido que levassem junto quando os israelitas saíssem do Egito? Seus ovos. Muito bem. Próximo. Deus providenciou um alimento que o povo apelidou de maná. O que significa a palavra maná? É isso, é uma pergunta. Muito bem. Último. Quantos dias Moisés permaneceu na montanha com Deus? 40. Eita, Senhor. Vamos lá para as próximas 5 perguntas. Vamos lá, 16ª. Olha só, presta atenção. Durante as peregrinações dos hebreus, qual foi o pecado mais reincidente? O que eles mais cometiam como pecado? A gente falou bastante sobre isso. Só a noite. Se terminar, você olha para mim. Olha nos meus olhos, como diz o pastor Cris. Já? Próximo. Como se chamava o lugar onde Moisés sempre se encontrava com Deus? Cuidado! Como se chamava o lugar onde Moisés sempre se encontrava com Deus? Já? Próximo. Dos 12 homens que foram reconhecer a terra prometida, quais dois, disseram que era possível tomar posse? Qual o nome dos dois? Falaram boas notícias. Olha, é possível. Olha o nome desses dois cabras aí. Não vai colocar na nada de abiú, hein? Já? Próximo. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Próximo. Ainda não? Por quê? Por quê? Por quê? Próximo. Jesus fala da serpente de bronze levantada numa haste como um retrato de quê? Eu falei isso, hein? Falei para você. Note. Que representa a serpente de bronze? Já? Vamos corrigir então? Vamos lá. 16. Murmuração, né?
povo pegava muito com a murmuração. 17. Tenda do encontro. Se você colocou um monte você errou. É tenda do encontro. Não é um monte, é tenda do encontro. 18ª. Josué e Caleb. Quem tá aí tá com mais de 8 pontos aí? Aí, vocês estão top. Só mais 2, vamos lá, próximo. Desonrou Deus perante o povo, lembra? Que era para ele só falar para a pedra. Ele foi aí. Olha, ele cirou, né? Cirou sim. Desobedeceu. Ele não desobedeceu, ele só fez da maneira certa. Calma, povo. Não seja o povo de Israel, povo. Presta atenção. Igreja não. Se alguém aqui não tiver cometido pecado, olha, Deus falou para ele falar para a pedra, né? Ele bateu, ele não desobedeceu. A palavra que é outra, é desonrou. Desonrou. Ele cirou, né? Então, se você desobedeceu, infelizmente você não acertou. Próxima. Ira pode, se você colocou como irou-se, pode. Mas desobedecer não. Infelizmente não. A 20ª é que representa o retrato da sua morte na cruz. Jesus falando da sua morte na cruz para salvar o pecador. Beleza? Salvação do pecador, salvação. Beleza? Agora preste atenção. Acabou a nossa prova, acabou a matéria da vida de Moisés. Agora preste atenção em algumas informações. A nossa prova teve 20 questões, certo? Essa prova vale 10 pontos. Você vai anotar aí, anote aí, quantos pontos você tirou. Coloque bem grandão. Tirei 10 pontos, tirei 20, tirei 30, não, só vale 10. Máximo 10. Coloque aí. Eu peguei 10, peguei 9, você vai anotar aí, tá bom? Anote aí no seu caderno, na sua prova. Atenção, gente, atenção. Eu tenho informações importantes aqui. Olha só, a nota final vai ser composta pela prova, pelo quiz, foram 4 quiz. A presença, se você ver todos os domingos, são 6 pontos. E 2 pontos extras, tá? No final de tudo isso, se você tirou ponto máximo em tudo, dá 22 pontos. Olha que legal. Se você dividir por 2, você fica com 11 na nota. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a sua pontuação aí, né, os seus pontos na sua prova. No aplicativo já tem os seus outros pontos, tá? Você vai colocar sua presença também lá no secretariado daqui a pouco. Né? E como que você vai dar sua nota? Você percebeu que hoje não passou o celular, né? Logo depois aqui, quando eu falar para você ir lá no secretariado, você vai lá, você vai colocar a sua presença de hoje, você vai colocar a sua nota de hoje, tá? Durante a semana, o secretariado vai estar organizando toda a pontuação e vai estar divulgando. Semana que vem vai estar a divulgação das notas lá na parede, lá atrás, tá? Então, você vai colocar a sua nota tudo direitinho lá no aplicativo, sua presença. Não deixe de colocar sua presença, senão você vai perder. Se você tem uma pendência nessa matéria, se você deixou de anotar, eu esqueci o dia tal, eu não vim, eu não fiz a presença, mas eu fiz o quiz, você está faltando alguma coisa, alguma pendência, você pode ir lá no secretariado e já arrume isso hoje, tá bom? Já deixe isso tudo organizado. Por quê? Virou a matéria, fechou a matéria, não tem mais como voltar para você arrumar a sua nota, tá
tá bom? Nós não vamos ter como organizar isso. Então o secretariado está ali, ele vai organizar durante a semana toda a sua pontuação, vão imprimir a lista, para a semana que vem estar ali a sua pontuação para saber se você passou ou não. E eu acredito que no aplicativo, até sexta-feira já vai ter alguma coisa, né, Denis? Ou não? Já vai ter. Então no aplicativo você vai conseguir visualizar sua nota também, tá bom? Mas a gente tem o compromisso de colocar exposto ali se você passou ou não. É porque eu quero ver lá no meu GA. Tá bom, gente? Então assim, você que é do primeiro culto, você tem prioridade. Você vai lá no secretariado. Quando eu falar ok, você pode ir. Calma. Você vai lá no secretariado, coloca a sua pontuação e a sua presença, tá bom? Então você que é do primeiro culto pode ir. Oi, só um minutinho. Deus quer dar um recado aqui, rapidinho. Meus irmãos, na imagem você consegue ver que tem pessoas que estão reprovadas por falta, reprovadas por nota, por muitas coisas. Eu não coloquei o nome de ninguém aqui, mas só para você ter uma ideia, tem muita gente que tem muitas pendências. Se elas estão verdadeiras, elas são corretas mesmo, não tem problema. Mas caso elas estejam incorretas, você precisa recorrer. A gente vai fechar a matéria e você não vai poder mais reclamar, tá bom? Então eu preciso que você dê uma olhada no seu aplicativo mesmo, aprenda a conferir se está tudo lançado, porque depois que fechar a gente não tem como reabrir, tá bom? Gente, rapidinho. Presta atenção, você que está aí na fila também, vamos orar, gente, fazer uma coisa organizada, né? Se nós somos filhos de Deus, nós fazemos as coisas com decência e ordem, tá bom? Então vamos orar, você que está na fila aí, presta atenção, vamos orar, baixe sua cabeça e oremos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa matéria fantástica sobre a vida de Moisés. Foram muitos aprendizados, muitos propósitos que Tu queres para nós, Senhor, muitos ensinos verdadeiros que ainda hoje valem, Senhor, e nos ajude, Senhor, nos ajude com nossos pecados, nos ajude com as nossas vontades de fazer o que é errado, Senhor, de fazer o que é da carne, da natureza da nossa carne. Nos ajude, Senhor. Permita que a gente entre na tenda do encontro contigo, Senhor, todos os dias da nossa vida, para que a gente esteja sós contigo. Que a gente tranque a porta do nosso quarto para falar sós contigo, Senhor. Que Tu fale nos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Que Ele nos conduza da maneira certa, que Ele nos dê força para meditarmos, para orarmos, para buscar a Tua palavra, para buscar uma ajuda, Senhor, buscar um conselho e para nós nos amarmos, Senhor, nos ajude. Nós somos pecadores, sim, Senhor, mas nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, para que Tu, Senhor, se agrades dela. Nos ajude a nos permanecermos firmes, que a gente não venha murmurar, que a gente não venha reclamar, que a gente venha ser uma bênção para a vida um do outro, Senhor. Cuida de nós, abençoe cada um, cada filho Teu que fez essa matéria, aqueles que tentaram, Senhor, que não conseguiram, que o Senhor dê forças e oportunidades para eles continuarem a estudar a Tua palavra. E nos ajude, Senhor, nos ajude, porque nós somos totalmente dependentes de Ti e nós queremos Te agradar e fazer a Tua vontade, Senhor. Abençoe cada um, nos ajude a ser organizado agora ali na presença, Senhor, que nós possamos dar a vez para o outro, em vez de nós buscar a nossa vez, que nós possamos Te amar verdadeiramente. Em nome de Jesus, Senhor, que nós pedimos, nós possamos falar amém.